Muito bem, pessoal. Hoje trazendo para vocês aí como fazer o cultivo de Penicillium roquefort, que é o fungo utilizado na confecção de queijo azul, os mais conhecidos, original italiano, gorgonzola, original francês, o roquefort, mas aqui no Brasil, para nós, é o queijo azul. É o queijo que você vai colocar para maturar junto com o fungo Penicillium roquefort. Um sachê desse fungo liofilizado você vai pagar aí às vezes 30, 40 reais, outros locais é 70, 90, mais o frete. Então aqui você cultiva um pão de centeio. Essa é uma técnica original francesa, tá? Então nós vamos fazer o uso dessa técnica para propagar o nosso fungo e ter ele, né, em pó, a bem dizer, para usar na confecção do nosso queijo azul. Tudo bem? Então vamos começar. Então a primeira etapa desse processo é você comprar um pedaço de queijo gorgonzola no mercado mesmo, ou um pedaço de queijo roquefort, e identificar aí as olhaduras onde está o fungo, né? Onde está o Penicillium roquefort. Em algumas marcas ele é mais presente, em outras menos, mas você pode ver aí nesse vídeo aonde você vai coletar. Então, basicamente, né, é você pegar um pedaço bem generoso do fungo, vai sair uns pedacinhos de queijo junto, não tem problema. E daí o que você vai fazer? Você vai lá no pão de centeio que você comprou no mercado também e vai esfregar no pão. Não tem segredo nenhum nessa parte. Então, é você pegar a maior parte do fungo que você puder com uma faca limpa, de preferência higienizada com álcool 70, né? E daí você esfregar isso no pão. Nesse pão, eu paguei cerca de R$7 o pacote. No pedaço de queijo, cerca de R$9,50, R$10. Então você vai pegar esse fungo, tirar do queijo e esfregar no pão. Dos dois lados. Você vai ver na continuação aí do vídeo. É importante você infestar, vamos dizer assim, o pão com esse fungo. Depois de infestar bem esses pães com o fungo Penicillium roquefort, eu acondicionei eles em 2 potes com tampa hermética, certo? E deixei em um local bem escuro por 15 dias, dentro de um armário. Olha só como ele ficou depois de 15 dias. O fungo se propagou muito. E esse é o nosso objetivo, deixar o fungo se propagar bem no pão de centeio. Note que o pão ele ficou totalmente impregnado. Não só na parte de cima, mas também na parte de baixo. Você pode ver que as 2 amostras que eu fiz ficaram bem infestadas do fungo, e é isso que a gente precisa. Então, para esse processo foi 15 dias. No teu caso aí pode demorar mais ou menos, mas o que é importante, um local escuro e esse pote bem fechado. O fungo vai se proliferar, você pode ter certeza. Então aí nós temos 2 pães bem infestados de Penicillium roquefort, que é o que nós precisamos. Agora nós começamos a etapa de secagem desse pão, porque ele está bem úmido, né? Então note que eu coloquei um pedaço de papel absorvente embaixo dos pães e simplesmente vou cobrir eles com outro pedaço de papel absorvente e vou deixar eles em cima de uma bancada, sem estar dentro de um armário dessa vez, para eles secarem literalmente. 15 dias depois, eu vou ter esse aspecto aí de pão. Simplesmente eu quebrei eles dentro de um pote só para facilitar, né? Mas note que ele ficou estilo num ponto de torrada. E é isso que nós precisamos. Isso aconteceu 15 dias depois. E agora, para a parte final aí do nosso processo, né? Nós vamos passar esse pão que está torrado praticamente, está bem seco. Nós vamos passar ele num mixer. Se você não tiver um mixer, não tem problema algum. Você pode usar um liquidificador comum. O problema do liquidificador é a altura da hélice, mas você colocando a quantidade ideal ali não vai ter problema, né? Então depois que você bate esse pão extremamente seco, como se não houvesse amanhã, vamos ver o resultado. Literalmente vira pó. E é esse o nosso objetivo, que esse pão extremamente seco fique muito bem moído. E agora nós vamos passar para outra etapa que é muito importante também. Nós vamos passar ele para um outro recipiente
Recipiente limpo, obviamente, todos os recipientes aqui estão higienizados com álcool 70. E agora nós vamos para o processo de peneira. Então, primeiramente, você vai usar uma peneira um pouco mais grossa e depois uma peneira um pouco mais fina. Então note como sai praticamente somente o pó lá embaixo, literalmente. Veja que ainda existem alguns pedaços, né? Então eu vou passar mais uma vez nessa peneira grossa para tirar o que eu puder desses pedaços maiores de pão seco. Depois disso, chegou a etapa de passar numa peneira mais fina. Note que essa peneira de nylon, ela tá velha, mas é muito útil. Ela é uma peneira de nylon bem fininha. Eu não acho de inox nessa medida. Então, aquilo que você peneirou duas vezes na peneira mais grossa, eu vou peneirar aqui, nessa peneira um pouco mais fina, você vai ver que lá embaixo o refino, assim por dizer, ficou bem melhor. E qual foi o resultado final depois da peneira bem fina? A gente tem basicamente só o pó. Você pode ver que não tem mais nenhum pedacinho de pão inteiro, né, ou muito inteiro. É o máximo que você conseguir deixar nessa textura, basicamente fazer virar pó, aquele pão seco. E o armazenamento nós devemos fazer num vidro hermético, né? Geralmente aqueles vidros de compota que tem uma tampa, que tem uma vedação, é nele que nós vamos fazer. Né? Você pode ver que não deu muita coisa. Você pode estender a tua produção aí para 4, 5, 6 pães, mas quando você vai fazer um refino bem feito, né, várias peneiras, você não vai conseguir uma quantidade tão grande, mas essa quantidade aí dá para você fazer mais de 10 quilos de queijo gorgonzola, né? Sempre manter na geladeira. Então é isso, pessoal. Esse foi o processo de hoje relacionado aí à produção de queijos, né? Mais um processo artesanal aí, reproduzindo uma técnica original lá da França, do queijo Roquefort. Façam em casa. Espero que vocês tenham gostado aí do processo e usem para fazer aí a sua produção de queijo gorgonzola e deixem aí nos comentários aí o resultado. Beleza? Até a próxima.